Gente, o Beto chegou para mim hoje e falou assim, ó, Vanderlei, você viu como tomou cacete o Corinthians? Eu falei, verdade, eu falei várias vezes aqui, porque não colocou o escudo verde da Chapecoense, ou não deu algum toque verde na homenagem para a Chapecoense. É verdade, ele falou, pô, você nem imagina, o Gustavo Herbeta, que é o diretor de marketing do Corinthians, tem coisa boa para falar para a gente. Então, o Beto nos deu o telefone aqui, nós ligamos para o Gustavo. Gustavo, um abração, boa tarde para você. Um abraço, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, Beto, tudo bem? Tudo ótimo, estamos todos aqui com o Daniel Lian, com o nosso Vampeta, que você conhece bem, com o nosso José Manuel de Barros, Mauro Betting, o nosso Bruno Prado, Flávio Prado e o Beto Saad. Então eu queria, e ele me disse, então pergunta que ele vai te contar por que o negócio não prosperou. O que aconteceu que vocês não colocaram verde, ficaram tão refratários para colocar um toque verde no uniforme do Corinthians para homenagear a Chapecoense? Boa tarde a todos. Na verdade, Vanderlei, não é uma questão de ser refratário à cor. Na verdade, desde o começo, desde a tragédia que aconteceu, que a gente vive ela e vamos viver aí para sempre essa história, o foco do Corinthians, a diretoria do presidente, foi atender um objetivo: como que o Corinthians pode auxiliar na reconstrução da Chapecoense. E no primeiro momento, na primeira semana, e acho que muito alinhado com a CBF, com o trabalho brilhante que o Rato faz lá, como o Corinthians pode confortar as famílias das vítimas dessa tragédia. E nunca o Corinthians discutiu cor. Nosso objetivo era confortar as famílias e ajudar na reconstrução. A qual cor o Corinthians vai vestir, é egoísmo demais a gente discutir, porque só diz respeito ao Corinthians. Se o Corinthians vai jogar de verde ou o Corinthians vai jogar de verde, isso é importante para a história do Corinthians. Daqui 30 anos a gente vai se lembrar, no dia 11 de dezembro de 2016, o Corinthians entrou de verde contra o Cruzeiro para homenagear a Chapecoense. Qual a diferença que isso faz na vida da Chapecoense e qual a diferença isso faz para confortar as famílias e para ajudar na reconstrução da Chapecoense? Desculpa, nenhuma. O nosso foco era nessas duas frentes que eu elenquei aqui e foi a nossa discussão. O Corinthians vai fazer uma homenagem maravilhosa para a Chapecoense e que ninguém está levando em consideração. Ninguém está levando em consideração e a nossa homenagem sempre partiu do princípio de ser alinhada com a diretoria da Chapecoense, algo que faria diferença para eles. Ninguém sabe, mas existem várias contas correntes circulando de forma leviana e errada, de contas que estão sendo ditas que ajudariam a Chapecoense e não ajudam. E o Corinthians vai usar o espaço mais nobre que ele tem, em parceria com a Caixa Econômica Federal, a camisa que tem a maior visibilidade do futebol brasileiro. Nós vamos usar o nosso espaço para divulgar a conta oficial para as pessoas que querem doar recursos e ajudar a Chapecoense. Essa homenagem que o Corinthians vai fazer. Se isso é preto, se isso é branco, se isso é verde, se isso é vermelho ou amarelo, pouco importa. Isso está no DNA do Corinthians. O Corinthians é um clube, é uma instituição que sempre ajudou os outros clubes. Em 1949, no desastre, o Corinthians ele vestiu a camisa do Torino para ajudar o Torino, mas não existia esse palanque, essa internet para discussão. Talvez a gente fizesse o mesmo, independente da cor da Chapecoense, mas o que se discutiu desde então foi a cor que a gente vai vestir. E pouco importa, é egoísmo demais discutir a cor. A gente tem que discutir, ninguém está se falando, os prós a cor verde e os contras a cor verde estão se baseando em que cor o Corinthians vai vestir. Não é essa pergunta que a gente tem que responder. É como o Corinthians pode ajudar a Chapecoense. Isso não passa por uma cor. A cor se tornou maior do que a causa. E não é isso que a gente quer. A gente quer a causa. Então pouco importa a cor. E a gente vai fazer algo em prol da causa, em prol da Chapecoense. É isso. Mas não é só com o Corinthians, é com muitas equipes brasileiras que existem torcedores, conselheiros e até dirigentes que entendem que não devem usar cores que representam ou que indicam um time adversário. Isso é uma coisa antiga, superada e pequena, na minha opinião, imagino que você também pense assim, mas muitas vezes os dirigentes, aqueles que estão no comando, são pressionados para que não façam diferente, nem essa cor aqui, nem pensar.
todos esses argumentos que você apresentou são absolutamente ótimos, sem dúvida alguma. Mas o Corinthians também, a diretoria do Corinthians, você, presidente, ouviu a palavra não é você que está falando, sou eu, de fundamentalistas, né, xiitas. Se colocar, vocês terão que se ver conosco. Tem restrição à cor verde em qualquer detalhe, em qualquer homenagem, uma coisa eventual ou não? Sem dúvida nenhuma que tem, Vanderlei. Perfeito. Não preciso mentir. 100% sim. Existem correntes no clube que são totalmente contrários, assim como existem correntes que são totalmente favoráveis. Existem torcedores que se posicionaram a favor e que hoje são contrários à nossa decisão de não colocar o verde. E a nossa decisão foi não pela cor, como eu já expliquei. E existem torcedores que são contrários a colocar o verde. Mas existe sim pressão. Infelizmente, o que a gente pode atestar desde o acontecimento, do infeliz acontecimento, é que o futebol brasileiro ainda não é formado por empresas, é formado por instituições políticas que são influenciadas e que por isso não se tomam as decisões mais racionais e se tomam decisões influenciadas por essas vertentes mais fundamentalistas, e que não só os clubes europeus estão distantes disso, mas os clubes sul-americanos. Você vê o grande exemplo, o magnífico exemplo, tão próximo da gente e que era tão distante na semana passada, que é o Atlético Nacional. A pergunta que eu fiz da última semana para cá, para esses fundamentalistas, é se a gente invertesse essa tragédia, será que algum clube brasileiro, inclui o Corinthians nessa reflexão, cederia o título e a vaga na Libertadores para um clube que sofresse essa tragédia colombiano? E a resposta que eu escutei de todos imagina, o Atlético Nacional só fez isso porque já estava garantindo a Libertadores. E eu duvido, eu tenho certeza que o Atlético Nacional fez isso com total desprendimento. Mas só de ouvir essa resposta já me faz concluir o quanto o Brasil está completamente distante dessa cabeça, dessa mentalidade dos europeus e agora o que a gente pode atestar da maioria dos sul-americanos. Porque a gente não cederia nem o título e nem a vaga. Perfeito. Beto Saad, a sua pergunta, por favor, ao Gustavo Herbeta, que é diretor de marketing do Corinthians. Diga, Beto. Gustavo, boa tarde, meu craque. Eu fico muito à vontade para falar do Gustavo, porque o Gustavo veio de uma grande agência de publicidade, que é a DM9DDB, que é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil e do mundo, e criou campanhas absolutamente geniais. Me vem à memória agora, Gus, a questão do terrão. Ou seja, quando você lançou a camisa laranja do Corinthians, foi uma grande movimentação de comunicação, ou seja, você criou um filme especial com a Nike, você fez a história do terrão e transformou e transportou essa história do terrão para uma camisa laranja. E eu me lembro na oportunidade que você teve que chamar as torcidas organizadas que não estavam acompanhando o que significa isso do plano de negócios para a instituição Corinthians, o que significava isso do ponto de vista comercial e do plano de negócios e de comunicação. E você e outros se reuniram com as organizadas para explicar porque muitos contestaram. Foi um sucesso de lançamento, a venda foi extraordinária. O dia após o lançamento esgotou nas lojas a camisa laranja e aí passou e a coisa caminhou. E agora vem uma outra questão polêmica, que é exatamente essa camisa verde ou detalhes verdes na camisa do Corinthians. Mas o que me chama a atenção é que o Corinthians foi o único clube que pensou efetivamente em direcionar o dinheiro para a Chape, já que contas fake, Vanderlei, apareceram. Muita gente oportunista acabou postando e muitos depósitos foram feitos em contas fakes, em contas fantasmas. Eu queria te perguntar o seguinte, do ponto de vista estratégico, mesmo com essa conta estampada na camisa, a caixa sai, entra a conta corrente. Quais são as próximas atuações, atividades que o Corinthians vai fazer para poder beneficiar a Chapecoense? Bom, obrigado pelas palavras, Beto.
Na verdade, eu queria também aproveitar o espaço para agradecer a Caixa, né, por também ter enxergado nisso uma iniciativa importante diante dos acontecimentos e a gente oficializar a Caixa, a conta oficial para doação de recursos para a Chapecoense, que vai ser importante na reconstrução do clube. A gente tem planos e a gente vai discutir agora com a diretoria, né, tá formando um novo quadro na Chapecoense. Como eu disse desde o começo, desde a semana passada, a gente tem ideias de não se limitar a essa iniciativa. A gente tem planos de fazer algumas coisas a partir de janeiro, já a partir da nossa pré-temporada, que seja sempre com viés de levar receita para o Chapecoense. E que passe, além da parte técnica, da parte de futebol, que não diz respeito ao marketing, mas do empréstimo dos jogadores, e que o Corinthians já se colocou, o Roberto já se predispôs a ajudar, mas na parte de marketing, no âmbito de captação de receita, de troca de know-how, de patrocinadores, o que a gente puder fazer, e a gente vai começar em janeiro, o que a gente puder fazer para ajudar a Chapecoense, a diretoria lá já sabe disso, e a gente vai começar a colocar algumas práticas em espaços nossos para poder auxiliá-los. Essa primeira iniciativa é um pontapé, um kick-off para a gente ter cada vez mais eles próximos e a gente conseguir realmente fazer a diferença. É esse o objetivo inicial. Por isso que eu, sendo repetitivo e chato, é muito mais do que a cor. A cor é ser pobre de espírito, a cor é ser egoísta. Discutir se o Corinthians vai jogar de verde ou não, é colocar o Corinthians em primeiro lugar. E nesse momento o Corinthians não pode vir em primeiro lugar. Quem tem que vir em primeiro lugar é a Chapecoense. E a gente tem que entender o que é relevante para a Chapecoense. Gustavo, um abração para você. Obrigado pela gentileza, por participar ao vivo do nosso Esporte em Discussão. Foi bom tê-lo aqui. Agora a torcida do Corinthians torce muito para que domingo dê uma cacetada no Cruzeiro e alguns tropecem, hein, que se ajeitem para o time entrar na Libertadores. Um abração para você. Obrigado, um abraço. A gente torce aí pela conquista da vaga e que a torcida se engaje financeiramente e ajude a Chapecoense a partir dessa iniciativa. Um grande abraço.